Então, eu penso que a gente precisa olhar para esses líderes e ajudá-los em alguns momentos, né? Sim, Eu costumo dizer que não existe comportamento bom nem ruim, não existe resultado bom nem ruim. Existe comportamento e existe resultado. sim. Comportamento é fruto de uma história, né? Se comportamento é considerado baixo, a história anterior é que fez chegar naquele ponto. E os líderes, muitas vezes, simplesmente olham os indicadores e dizem, está ruim, está bom, né? Isso. E acabam tendo dificuldade muito grande de dar o feedback. Se você fosse ajudar nesse momento aqui, sessão ajuda, né, para esse líder que está inseguro e dar um feedback ruim, que é o mais difícil sempre, né? Como que esse líder deveria dar um feedback ruim para o seu liderado? Então, as duas coisas, se você me permite, eu até abordaria as duas coisas, porque tanto um feedback que a gente chama de ruim, ou feedback negativo, ou de reprovação, tem gente que chama de construtivo, qualquer que seja o nome, aquele que você tem que reprovar a prática, quanto aquele que você reconhece, que você elogia, os dois, com boa qualidade, são raros no mercado. Mas respondendo a sua pergunta mais diretamente, falando desse feedback negativo ou construtivo ou de reprovação, é preciso duas coisas. Eu normalmente sugiro dois fatores a serem considerados, né? Um deles é o respeito. Um deles é o respeito. Porque se você vai dar um feedback negativo e vem com grosseria, né, você perdeu o indivíduo. Então, faltou o respeito. Quando falta o respeito, no começo da conversa, inclusive, faltou o respeito, a pessoa já não está ouvindo a mensagem em si. Inclusive, ela está se sentindo agredida e não está recebendo mais. Isso no curto prazo. No curto prazo já é horroroso. Né? Eu perco a atenção do indivíduo para aquilo que realmente é importante, porque ele está se sentindo agredido. Então, isso é negativo no início. Né? A gente já perde o efeito que poderia ter adequado daquele feedback já no primeiro momento. Então, e no médio e longo prazo da mesma forma, porque se eu faço uma agressão a você, verbal, né, que é o exemplo nosso, você dificilmente vai esquecer, né, Henrique? Dificilmente. Vão passar 2, 3 anos, às vezes 10, 15, 20, 30 anos, e você vai se lembrar daquela agressão feita naquele feedback na empresa assim, assim, assado. Então, qual é a vantagem dessa liderança em dar um feedback desrespeitoso, grosseiro, né? Por vezes maldoso mesmo. Por vezes o indivíduo senta com vontade de ferir o outro. Quer dizer, é uma imbecilidade. Do ponto de vista da liderança, é uma imbecilidade, né? Porque você faz tudo o que não deveria ser feito. Então, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo, a gente perde o indivíduo quando tem grosseria. E uma outra coisa importante para esse feedback, que a gente pode seguir chamando de negativo, de construtivo, que é a clareza. O meu respeito, a outra é a clareza. Por quê? Tem muita gente que tem dificuldade de dar esse feedback negativo, aí é um outro lado, uma outra ponta, com medo de ferir, né? Com medo de que a pessoa fique magoada. Nossa, eu tenho que falar das dificuldades do Henrique, mas eu fico com medo dele ficar sensibilizado. Será que ele vai ficar chateado? E aí a pessoa dá voltas, dá muitas voltas, fala de um monte de coisa, de repente de outros assuntos, toca muito superficialmente naquilo que precisa ser corrigido. Às vezes o indivíduo sai da sala, né, encontra outra pessoa no corredor, aí a pessoa pergunta, e aí, como é que foi lá a conversa com o chefe? Aí fala, acho que é para tocar, né? Acho que é para seguir. E a última coisa que a liderança queria é que o indivíduo tocasse, né? Que seguisse do jeito que ele vinha fazendo. Mas por quê que o indivíduo vai tocar e vai seguir do jeito que estava? Porque faltou clareza da parte da liderança. Então, essas duas características é dizer o que precisa ser modificado, né? E você, para dizer o que precisa ser modificado, alterado, o que está errado, não precisa de grosseria, né? Até porque você não vai falar o que o indivíduo é. Você vai falar o que ele faz, o que ele fez, você vai falar do comportamento, da prática e do que precisa ser modificado. Você não vai rotular ninguém. Você é preguiçoso, né? Você é negligente, nada disso. É falar dos atos, se é que existiram atos negligentes, falar do ato, do que precisa ser consertado, do que precisa ser corrigido, de como deve ser daqui para frente. Outra coisa importante nesse feedback de correção negativo é se colocar à disposição do indivíduo. Sei das dificuldades, já estive do seu lado, o que eu posso fazer para te ajudar daqui para frente? Conte comigo, né? A sua evolução é meu compromisso, mas eu preciso deixar claro que isso precisa mudar daqui para frente. Então, essa clareza aliada ao respeito dificilmente não traz um resultado muito superior dali para frente, né?